Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Deus estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Nós temos muitas sunnah para realizarmos dentro do Shahr Ramadan. Uma das sunnah mais importantes que nós deveremos não esquecer e praticá-la diariamente é a questão do suhur. O suhur é a gente acordar no último terço da noite, antes do Fajr, para comermos algo que é chamado suhur. Esse período é chamado de sahar. O sahar, que seria o último terço da noite. A pessoa que acorda em Ramadan para comer no suhur é uma questão de extrema importância, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele citou vários hadiths sahih em relação ao comer, para comer nesse período do suhur. Ele disse: "Tasahharu fa inna fi as-suhuri barakah", que quer dizer que comam nesse período do suhur, que a pessoa que comer nesse período ele tem uma bênção de Deus. E outro hadith, o Rasul alayhi salatu wassalam, ele disse que a bênção de Deus está em três questões: al-barakatu fi thalatha, fi al-jama'a, wal-tharid, wal-suhur. A baraka, a bênção está fil jama'a, na união das pessoas. O tharid é um tipo de comida que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gostava, que era uma mistura de carne com coisas de trigo ou outras coisas. O suhur, que seria esse período antes de fazer o adhan al-fajr. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse no outro hadith também: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin, que Allah subhanahu wa ta'ala ele desce a sua bênção e a sua misericórdia, e os seus anjos eles suplicam por aqueles que fazem o suhur, ala al-mutasahhirin, aqueles que acordam para comerem no tempo do suhur. Tem um hadith do Irbad ibn Sariya, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele disse: "Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila as-suhur fi Ramadan", que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam convidou o Irbad para fazer o suhur em Ramadan. فقال لي, قال النبي عليه الصلاة والسلام, ele disse: "Halumma ila al-ghada'i al-mubarak", venha para a refeição abençoada por Deus. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse também no outro hadith, onde um homem veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر", enquanto o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava comendo naquele momento de suhur. فقال صلى الله عليه وسلم: "إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوها". Esse momento é um momento de bênção que Deus deu a vocês, e não deixam esse momento sem comer. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele nos incentivou. Tem pessoas que não conseguem comer naquele momento ou naquele horário, mas ele incentivou que a pessoa faça o suhur, nem que se for um gole de água. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "السحور كله بركة". O suhur é você comer naquele momento de suhur, no último terço da noite. Ele disse: todo ele é bem abençoado por Deus. فلا تدعوا, e não deixem esse momento para comerem. وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِّن مَّاءٍ, nem que se for tomar um gole de água. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele desce a sua misericórdia e os seus anjos eles suplicam por aqueles que fazem o suhur. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse no outro hadith: "Tasahharu walau bi jar'atin min ma", façam suhur nem que se for com um gole de água. E tem outro hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele diz: "Ni'ma suhurul mu'min at-tamr", que seria abençoado o suhur do crente se for, nem que se for algo de tâmara. Quer dizer que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está mostrando que nem que se for algo para você comer naquele momento. Além de termos esse grande privilégio da bênção de Deus, de quem fizer o suhur, nós sabemos também que tem vários hadith que esse momento, o último terço da noite,
é um dos melhores momentos que a pessoa possa adorar a Deus, suplicar, pedir perdão a Deus, recitar o Coran e fazer outros tipos de adorações. Tem um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele disse sobre essa parte da noite. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. Allah Azza wa Jal, toda noite, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que Deus toda noite ele olha e ele se aproxima das suas criaturas no último terço da noite. Essa aproximação é uma aproximação que nós não sabemos